Ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Muito bem, muito boa noite. Uma noite cheia do calor do Espírito Santo para nós, não é verdade? Muito obrigado à comunidade, em nome do Ítalo, né, meu irmão, fundador. É um prazer muito grande eu poder estar com vocês aqui esta noite, comungar aqui do carisma da Sagrada Família, né? Eu não tinha tido a oportunidade de estar no grupo aqui dentro da paróquia ainda, né? Já estive lá atrás, na sala, né? Onde foi migrando ali, né? Mas aqui é a primeira vez que tenho a graça de poder estar com vocês. Eu, esses dias até falava eu falo muito, na verdade, né? Mas falava que eu sempre que vou ler um livro, eu gosto de ler a contracapa do livro para saber do autor, né? Para saber o que o autor vai falar ali, tudo. Hoje, a contracapa sou eu aqui, né? O Bruno falou: Wagner, venha nos dar um testemunho, né? Venha falar de você. Então, eu vou falando aos pouquinhos, vocês vão conhecendo um pouquinho, para quem não conhece, alguns conhecem um pouco mais. Eu, felizmente, tenho tantas pessoas queridas aqui, né? Que já conheço bem. Algumas, vocês vão conhecer um pouquinho mais agora. Então, na medida que eu for falando, vocês vão entendendo, mas não é normal. Eu gosto sempre de dar aquela prévia e depois a gente entra efetivamente na nossa formação, na nossa pregação. A Cristina, minha esposa, está ali atrás também, está quietinha ali. Falei se ela queria vir aqui, mas ela vai ficar por ali. Se precisar lá, com certeza ela vai contemplar ali com as suas contribuições também do cantinho dela. Esse mês, há um mês atrás, fizemos também 30 anos de casados também, né? Dia 1º de julho também completamos 30 anos de matrimônio. Uma vida, não é verdade? E como e eu sei que vocês também celebram dessa forma. Esses dias até lá na nossa comunidade o padre dizia exatamente isso. A gente, por tão pouco, por matrimônios de tão curto espaço de tempo, se vê tragédia, se divulga, se proclama, se solta aos 4 cantos, né? Se fala de matrimônio que se destrói por tão pouco. Infelizmente se fala tão pouco dos matrimônios que são duradouros, que são abençoados, e a nossa missão, eu acho que é essa também, né? Mostrar os matrimônios santos, abençoados, que Deus tem santificado também ao longo da sua história, né? Hoje nós vamos falar então que Deus cuida de mim. Não quero que vocês sintam que Deus cuida só de mim, porque Deus, na verdade, cuida de nós, não é verdade? Então, sempre que eu estiver falando, muitas vezes, que Deus cuida de mim, sinta-se como você também, cuidado por Deus, né? Porque, afinal, Deus cuida de todos nós. Todos nós somos amados com a mesma proporção. O grande amor de Deus não é partilhado, né? Ele é compartilhado entre todos nós. Eu queria começar a nossa noite com uma passagem que toca fundo do nosso coração, é de 1 Coríntios 2,9, tá? 1 Coríntios 2,9, que vem trazer a seguinte mensagem para a gente. Se vocês quiserem pegar na Bíblia para acompanhar, diz assim, ó: é como está escrito: coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Profundo, né? Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que coisas? As coisas que os nossos olhos não conseguem enxergar, os nossos ouvidos não conseguem ouvir, e o nosso coração também nunca imaginou. Vejam como é profundo esse, parece um poema, não é? Parece um poema a gente poder contemplar isso. Quando a gente é chamado a um momento de conversão, a gente parece que não consegue imaginar a dimensão do amor de Deus por nós. E todos nós temos aqui a experiência do querigma, né? Imagino, de anunciar, levar a palavra de Deus. E parece que a gente tenta fazer um anúncio
E parece que as nossas palavras têm um certo bloqueio de ação diante das pessoas que muitas vezes a gente tenta evangelizar e falar do amor de Deus. Não sei se vocês já passaram por isso, né? Parece que a gente falta um raciocínio mais humano, mais lógico ali, racional efetivamente, da gente saber assim, será que você está entendendo o que eu estou te falando, né? Para aquela pessoa que está do outro lado e que a gente quer levar uma mensagem do amor de Deus efetivamente. A verdade é que realmente tentar dimensionar o quanto é ser atingido pelo amor de Deus é algo humanamente impossível, porque cada um tem a sua percepção do que é Deus, quem é Deus, como Deus age, né? Esses dias eu vi uma matéria, um neurocientista falar assim, que é difícil quando você diz assim, eu compreendo a sua dor, né? Falou, ninguém compreende a dor do outro, não é verdade? A dor é individual, é única de cada um. Eu posso querer, até como a gente viu muitas vezes a palavra de Deus, Jesus falou, dizia que ele tinha compaixão, né? Ele teve compaixão. Então, o ter essa compaixão também é muito pessoal, cada um tem a compaixão da sua maneira. Então, entender a dor do irmão também é muito pessoal para cada um que se propõe a ajudar alguém. Eu quero trazer isso para essa dimensão de tentar falar do amor de Deus. A gente querer dizer que o amor de Deus é igual para todos, todos vão compreender o amor de Deus da mesma maneira, também é um grande mistério. Mas nós vamos deixar isso, na verdade, a cargo do Espírito Santo, porque ele vai fazer o papel dele com que a ação de Deus se manifeste na vida de cada uma daquelas pessoas. Trazendo já para a minha vida, então, já vou puxando esse gancho, né, trazendo para a minha vida. Eu tenho hoje 52 anos de idade. Eu cheguei na igreja com 16 anos de idade. Cheguei e digo assim, eu tive uma experiência de Deus, né? Porque eu fiz primeira comunhão quando criança, um pouquinho mais tarde, aí já como adolescente, eu fui fazer crisma. E nesse segundo momento já para fazer crisma, já foi um laço de Deus, assim, Deus já tentando me trazer muito para próximo dele. E como todo jovem, né, eu nem sei se todo, mas na minha experiência, né, na minha vivência ali, também afastado de Deus, tendo aquela vida simples de fé, né, sem grandes problemas de juventude, de adolescência, sem grandes problemas de álcool, droga, que muitas vezes a gente se vê diante de tantos jovens hoje em dia, de vícios e tudo. Mas claro que eu tinha uma vida longe de Deus, né? Longe de Deus, não estava próximo da graça de Deus. E por sua bondade, por seu amor, né? Sem ainda entender essa dimensão daquilo que Deus tinha preparado, Deus me fez chegar próximo dele. E eu cheguei na igreja, uma paróquia que participava lá na Vila Formosa, chamada paróquia Menino Deus, né, na região Belém, onde eu participo ainda hoje, e fui fazer curso de crisma, como alguns já fizeram, tiveram vida sacramental ou não, né? Mas ali Deus já estava se manifestando, querendo mostrar o seu amor na minha vida. E eu agradeço muito a oportunidade que eu também pude dar a Deus, né? E daqui também a gente já começa a querer traçar, às vezes, uma identidade que todos nós temos, cada um com a sua forma de ser, com as suas características humanas, né? Os seus temperamentos, as suas virtudes. A gente está lá no Enneagrama, lá, né? Aprendendo um pouco mais, importantíssimo, né? Para que a gente saiba aproximar Deus de cada perfil que todos nós temos, as nossas características. E hoje eu entendo, né? Que tenho um perfil um pouco mais emocional, então talvez ou não seja mais fácil de ser atingido pela graça de Deus. Mas naquele momento Deus já começou a agir na minha vida, tendo a evangelização sendo enculturada ali no meu coração através de um sacramento, né? Através do sacramento do crisma. Naquele mesmo período eu tive a fatalidade ali, era até vizinho também do Mauro ali na Vila Ema, de uma prima minha que morava paralelo ali na rua Tocaxi ali, né? Uma prima minha que se suicidou, né? Ela se suicidou e a missa de sétimo dia dela foi na igreja Nossa Senhora do Pilar,
onde até hoje eu participo. Então há 36 anos eu vou na mesma paróquia, na mesma comunidade. E naquela ocasião eu não fui nessa missa de sétimo dia, minha mãe foi nessa missa de sétimo dia. E minha mãe falou assim: olha, eu fui numa missa ali, uma missa muito alegre, muito divertida, tinha muitos jovens. Apesar de ser uma missa de sétimo dia, ela me trouxe essa percepção daquela celebração. E eu estava envolvido ali no sacramento do crisma, como jovem, e foi Deus, com certeza, que tocou no meu coração, porque para ir até essa paróquia eu tinha que me deslocar, quase que pegar uma condução, andar mais um trecho. Foi Deus mesmo que me levou até a paróquia, com certeza, né? A paróquia Nossa Senhora do Pilar. Saí da Vila Formosa, de onde eu moro, fui ali para Vila Prudente e fui assistir uma missa, participar de uma missa naquela paróquia, participar de uma missa. E eu não canso de dizer isso, aquela primeira experiência de ter chegado ali na paróquia, e a Sandra até estava ali agora, falou: eu sou da equipe da recepção, né? Ali na equipe da recepção tinha uma pessoa muito simpática, talvez já tenha vindo aqui, que era o Marinho, né? Ele estava ali, era uma pessoa que estava na recepção, e ele me recebeu naquela missa me dando um beijo no rosto. Aquilo foi um choque, assim, né? Um jovem ali de 16 anos receber um beijo de um outro homem ali, de um mocinho, né? Um moço. Então, mas eu vi que todos se cumprimentavam dessa forma, e eu fui participar daquela missa, que foi uma missa carismática, com o Fradão, o irmão Bernardo, né? O Fradão, que já celebrou aqui na comunidade também, tudo. Alguns conhecem aqui o irmão Bernardo, até agora, uns dias atrás, completou 40 anos de sacerdócio, né? Então, eu tive a graça de participar daquela missa carismática, né? E uma missa toda envolvida da graça de Deus, da presença de Deus, em que em determinado momento, ainda hoje, o Fradão, ele solta um louvor em línguas no meio da celebração, não importa quem esteja, carismático ou não, é ele ali, né? E aquilo, para mim, foi diferente, né? A gente, para quem não está acostumado, vem numa primeira celebração carismática, aquilo foi aquele louvor, daquele jeito, e eu não entendia nada, mas aquilo trouxe paz no coração, e o amor de Deus foi entrando sem palavras ainda, né? O amor de Deus foi penetrando ali no coração, sem nenhuma palavra, e eu fui sozinho, vale ressaltar isso, ninguém foi comigo, eu fui sozinho, e passei aquela semana assim, de uma forma diferente, e algo tocou no meu coração. Na semana seguinte eu chamei um amigo para ir participar comigo nessa missa. Falei: olha, eu fui numa igreja, esse amigo fazia crisma comigo também. Falei: eu participei a semana passada de uma missa, você não quer ir lá comigo? É muito bom, eu não sei o que tem, mas é bom, vamos lá. Semana seguinte fomos lá, e como eu já sabia, eu falei para ele assim: ó, vai chegar um momento, vai ter uma barulheira aí na igreja, mas você não se assuste, tá? Você não se assuste, porque eles vão fazer uma oração, eles vão rezar. Eu não sabia o que era, mas eles vão rezar. E fomos nós, uma segunda vez, na missa carismática ali do irmão Bernardo. Muito resumidamente, esse meu amigo não voltou mais, mas eu continuei, nunca mais deixei de ir na igreja, né? Nunca mais deixei de participar. A partir dali foram as caminhadas de grupo, batismo no Espírito Santo, experiência de oração, uma caminhada de vida de fé. A vida se mudou completamente, Deus foi tocando o meu coração, e eu fui me envolvendo com essa graça de Deus que a gente não consegue imaginar, que a gente não consegue dimensionar o quanto é grande a dimensão do amor de Deus, que não cabe nos ouvidos, nos olhos e no coração, não é verdade? Essa caminhada, não sei se todos sabem, o Fradão, o irmão Bernardo, tem uma das primeiras também comunidades, né? Uma nova comunidade, digamos assim, também completou aí quase 30 e poucos anos, agora há pouco tempo, chamado Casa Esperança e Vida, Comunidade Casa Esperança e Vida. Aquela experiência de Deus, né, ela foi tão forte, que me levou a querer doar a minha vida, efetivamente ainda, jovem, menor de idade ainda, na Casa Esperança e Vida. Então eu tive que pedir autorização para os meus pais. Hoje
se um jovem venha para as nossas comunidades, a gente, menor de idade, a gente tem até algumas ressalvas, né? Para estar consagrado na comunidade, essas coisas todas. Mas o Fradão, naquele momento, e tinham outros também ali, não igual, mas que também se envolveram na Casa Esperança e Vida, e eu também. Eu dei a minha vida, eu deixei o meu trabalho, só não deixei os meus estudos, porque isso foi um pedido da minha mãe. Minha mãe falou assim, não deixe de estudar, né? Então veja como a importância, né, ouvir os pais, né, a obediência, aqui o respeito aos pais. E minha mãe falou assim, pode ir, mas não deixe de estudar. E eu fui morar na Casa Esperança e Vida, numa experiência de vida religiosa, porque essa é a experiência que o Fradão traz ali, né? Não nessa dimensão de consagrados leigos como nós somos aqui hoje, mas na dimensão de vida religiosa efetivamente. Inclusive a experiência lá da Casa Esperança e Vida é uma experiência de monges, né? O Fradão se propõe a ter uma vida de monge, né? Os irmãos são efetivamente monges hoje, alguns que estão ainda com ele. E eu entreguei a minha vida a Deus naquele momento, consagrei numa celebração, até na época com o Padre Jonas, que tinha muito mais proximidade, né, de estar em São Paulo, nos grandes eventos. Eram poucos lugares, né, de eventos carismáticos efetivamente, e foi numa missa e foi feita a consagração. Eu me consagrei, tinha outros irmãos também, e eu me dediquei a esse trabalho na recuperação de drogados e alcoólatras, com o Fradão ali, o irmão Bernardo. Por que isso tudo? Porque a dimensão em que nós vamos sendo tocados por Deus, né, e hoje isso é muito claro na minha vida, eu tenho certeza que na vida de vocês também, isso nos impulsiona ao próximo, né, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma, não é? Então, na medida em que Deus vai nos dando, Ele não nos dá graça em abundância para que a gente guarde e fique lá na nossa casa cheio de conhecimento, cheio de sabedoria, não é? Conhecendo a palavra de Deus de frente para trás e de trás para frente, se a gente não pode compartilhar isso com o irmão, né? Então Deus naquele momento já foi tocando realmente na minha vida, ao ponto de eu querer parar tudo que eu estava fazendo. Eu já tinha um trabalho simples, mas deixei o trabalho, deixei a minha família, o meu lar, e fui morar na Casa Esperança e Vida, numa condição bem simples, digamos assim, né? Os irmãos da Casa Esperança e Vida, nós dormíamos no chão, em colchonetes no chão. Quem já esteve mais próximo lá sabe da história. Vivíamos efetivamente de doações. Ainda a Casa Esperança e Vida ainda hoje é assim, ainda hoje. A Casa Esperança e Vida também teve um núcleo feminino, que também cuidava das moças que tinham problema de álcool e droga, né, em processo de recuperação. E a Cristina também foi uma irmã lá na Casa Esperança e Vida, né? Ela foi uma irmã, também entregou a sua vida, se consagrou como irmã ali num processo até oficialmente reconhecido pela igreja, né? Ainda na Arquidiocese de São Paulo. Hoje o Fradão está na Diocese de Santo Amaro, mas até então ele estava na Arquidiocese de São Paulo. Ficamos lá, eu fiquei por 3 anos nessa experiência de vida religiosa, uma experiência única, que eu nunca imaginaria na minha vida. Eu, como um jovem que passei a receber o amor de Deus ali, naquela dimensão de mudança de vida, de transformação, eu nunca imaginaria ter de Deus o que Ele me deu, né? Então, quando o Bruno falou, fala um pouquinho de você, do seu testemunho, o que eu tenho para dizer? Deus cuida de mim, em todos os sentidos, e traga isso para a sua vida. Deus cuida de você também, tá? Poderia ser você estar dando o seu testemunho, eu tenho certeza que você traria tanto quanto, com outros valores, com outros processos, mas estar diante de Deus e não imaginar a dimensão daquilo que Ele tem reservado para nós, é a surpresa, é o presente que Ele nos dá, não é verdade? Durante esses anos em que eu estive na Casa Esperança e Vida, eu quero destacar uma coisa assim que houveram vários testemunhos, tanto de conversão de jovens, de amigos que eu tenho até hoje, conservo até hoje, amigos, compadres e tantos outros, mas tem um fato que eu acho que vale a gente ressaltar ainda com a
administração de João Paulo II, quando ele estava começando com a Jornada Mundial da Juventude, que não tinha esse nome ainda. O Papa João Paulo II já tinha no coração esse intuito de reunir jovens do mundo inteiro, como ainda hoje, né, a jornada é feita. Em um dos anos em que eu estive na Casa Esperança e Vida, 85, não vou lembrar exatamente, aquele ano eu pude participar de um congresso pela Renovação Carismática também, chamado ECLA, Encontro Carismático Católico Latino-Americano. E eu nunca tinha viajado nem para fora de São Paulo, né? E pela graça de Deus, aquele ano eu fui um dos jovens escolhidos para ir no ECLA, que foi na Costa Rica. Então eu me preparei, eu estudei espanhol, tudo, para ir para esse congresso e participei, foi uma experiência maravilhosa. No mesmo ano, daí vai vir a experiência que eu tive na jornada, né, que seria a jornada da época. Aquele mesmo ano, Deus houve esse congresso em Roma, e precisaria ir um jovem que tivesse ido no congresso latino-americano para ir para Roma, né, para ir para Roma. Então, a Renovação Carismática da Arquidiocese de São Paulo fez uma vaquinha, digamos assim, fez uma coleta, porque a casa não tinha condições efetivamente de pagar por isso, e me forneceu a passagem. Então eu fui um dos delegados para ir para Roma, representar o Brasil, e depois, para eu não ir sozinho, um outro irmão, com a ajuda da paróquia em si, né, que era o Nelson, o irmão Nelson, hoje é o Padre Nelson, ele está na Diocese de Santo Amaro, também foi. Então nós somos em 2 irmãos, servos da esperança, participar do que seria essa Jornada Mundial da Juventude. Se a gente pegar a história da jornada, vocês vão ver que começou mesmo nesse ano de 85, foi um evento que tinha aproximadamente 500 jovens de 75 países. Uma experiência fantástica, algo inexplicável, assim, a dimensão de um jovem de 18, 19 anos, que nunca poderia imaginar, mas confiando, se entregando a Deus, com o coração dócil a Deus, né? Então é essa dimensão que eu quero que a gente perceba, né? A docilidade de Deus e a docilidade do homem também, porque assim, não é uma troca, mas é uma gratidão, na verdade, né? Nesse congresso, que durou alguns dias, e várias personalidades aí da Renovação Carismática Mundial, tantas pessoas que poderia enumerar aqui, mas houve um momento muito especial, que foi o momento em que aqueles jovens seriam recebidos pelo Papa João Paulo II, na capela particular dele, para uma missa. Então, houve ali, e eles pegaram o nome daqueles jovens que estavam ali, que tinham alguma ligação com institutos religiosos, que não eram jovens efetivamente leigos, mas que estavam ligados a comunidades, a algumas orientações ali de vida religiosa. Eu dei o meu nome, eu não sabia para quê, eu só dei o meu nome, como o Nelson, que o irmão Nelson que estava comigo, também deu, entre outros. No dia seguinte, se chamou ali na frente 7 jovens, 7 deles. Eu fui um deles, que foi sorteado. Para quê? Para servir o Papa na missa. Esses jovens seriam os coroinhas do Papa, né? Todos esses 7 jovens. Então, eu tive a graça de ser coroinha do Papa, né? João Paulo II, né? Agora, a outra graça vai vir agora, que eu vou falar, né? Cada um teve um momento naquela celebração, né? Um no turíbulo, outro no ofertório, enfim, imagine numa celebração as diversas posições, né, que um coroinha, né, um acólito ali poderia ter. A minha função foi segurar o microfone do Papa João Paulo II. Então eu, de todos, exatamente, Sandra, de todos foi o que fiquei mais perto e talvez tremendo mais também, né? Então as fotos né, as fotos desse momento que o Vaticano tirou, eu pude ter essas fotos posteriormente e tudo. E depois nós somos recebidos, né, fomos cumprimentados, né, nós somos agraciados, né, de pegar na mão de um santo, na verdade, ainda não na época, mas uma pessoa, um algodão assim, né, uma pessoa fantástica, né, simpático, como
são os relatos baluarte aqui da comunidade, não é? Então, assim, se vocês falassem assim, você um dia imaginaria que isso aconteceria? Nunca, não poderia falar isso, nunca, não é? Então, mas isso é uma gratidão dos detalhes de Deus na nossa vida, não é verdade? Dos detalhes de Deus. Então Deus, quando escolhe estar conosco, quando escolhe nos agraciar, escolhe nos dar o melhor efetivamente, por mais que nós não compreendamos no primeiro momento, não é? Por mais que nós não compreendamos. Eu acho que eu peguei uma passagem aqui, que fala assim, ó, é um salmo, né? É um salmo 31, ele fala assim, ó, vou te ensinar, dizeis, vou te mostrar o caminho que deveis seguir, vou te instruir, fitando, né? Olhando em ti os meus olhos. Então, ou seja, Deus nos instrui diretamente. Deus nos instrui diretamente. Entre esse momento de graça também, depois nos rendeu um passeio ali, a custo de comer pão com mortadela e tomar água, né? Sem muitos exageros nos gastos, né? Mas nos rendeu uma viagem também para a Terra Santa. Foi uma das viagens que eu tive a oportunidade de fazer para a Terra Santa, mas nós não imaginávamos, né? Então dali nós fomos para Medjugorje, nós fomos para a Terra Santa, tudo conhecendo aquele grupo de amigos, de pessoas e se ajudando, as comunidades ali já se ajudando, né? E a gente, olha, eu não tenho condição, não, nós vamos pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, né? E a providência já se fazendo presente ali na nossa vida. E essa foi uma experiência fantástica. Estar na Casa Esperança e Vida foi um momento único, até que nós discernimos, né? Eu fiz um caminho vocacional efetivamente, um momento já de dar passos mais profundos, de vida consagrada, de votos, tudo, e no discernimento discerni que a minha vida não seria vida religiosa. Em nenhum momento eu tinha pensado em vida sacerdotal, né? Era vida religiosa, porque essa é a função dos irmãos servos da esperança ainda hoje. E posteriormente a Cristina também saiu também, e depois disso nós começamos a nos encontrar, os dois ali, né, com as mesmas dificuldades de vida pós-comunidade, né, o que fazer, o que não fazer, e isso nos aproximou, e passado depois que nós saímos, passado 3 anos nos casamos, e 30 anos de matrimônio, eu acho que já nos mostra a vocação ao qual fomos chamados, né, desse matrimônio. Temos também a graça de ter 2 filhos, né, um casal de filhos, que são momentos únicos também na vida de um casal, né, de poder enxergar ali a bênção de Deus, a graça de Deus, diante do seu infinito amor, né, e da sua bondade. Também eu tirei uma passagem aqui para nós, né, porque a nossa vida é feita de Deus cuida de nós, mas também nós temos as nossas preocupações, não é verdade? Então, em 1 Pedro 5 está dizendo assim: confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Eu pergunto, quem não se tem sentido cuidado pelo amor de Deus? Quem não tem conseguido perceber o cuidado que Deus tem por você? Porque pode acontecer assim, né? Pode acontecer, isso está em nós, está muitas vezes na nossa humanidade, os nossos momentos de Jó, não é? Por que, Senhor, me abandonastes, né? De Jesus diante da cruz, da dor, né? Por que, Senhor, me abandonastes? Então, nos sentirmos muitas vezes abandonados, não é um desmérito da nossa falta de fé, ao contrário, faz parte muitas vezes da nossa humanidade, que tem que ser trabalhada, né? Que tem que crescer, tem que superar muitas vezes as nossas dificuldades de crer. Nós ainda falávamos, quero lembrar de onde vem, porque é tanta coisa. Esse final de semana eu tive aula, né? Tive aula da logoterapia lá, e ontem à noite nós falávamos do sentido da vida, né? Do sentido da vida, que muitas vezes a gente se vê diante de situações em que a gente não encontra o sentido efetivamente naquele momento.
Mas o sentido da vida, ele não se faz necessariamente só pelo momento efetivo em que estamos vivendo, mas ele se faz ao longo da nossa história, não é? Ao longo da nossa história. Então, se eu agora, diante de vocês, né, eu já vou partilhar também as nossas provações também com vocês, né? Se eu diante de vocês agora, eu falasse que eu estou abandonado por Deus, Deus não me ama, né? Sem ter dito o que eu já disse para vocês, eu estaria assim, praticamente blasfemando, não é? Contra Deus, não é verdade? Então, quando nós passamos pelos nossos momentos de provação e dificuldade, é sadio que nós possamos fazer uma revisão de vida, aonde já teve sentido o amor de Deus na minha vida, para que eu não abandone, não é? As muitas graças que Deus permitiu que já acontecessem em minha vida. Então é sadio sim que a gente possa dar testemunho daquilo que Deus permite que aconteça em nossa vida, na nossa história, na história da comunidade. Se a gente se deparar só com as nossas tristezas momentâneas, não é? O que vai nos impulsionar se a gente não pegar a história daquilo que já veio, daquilo que Deus permitiu ao longo de 25 anos aqui da comunidade, não é? Então, o que muitas vezes a gente vê as pessoas em momentos de fraqueza, de dificuldade de fé, que só enxergam o momento atual ali, aquilo que ela está vivendo e dizendo assim: Deus não me ama, Deus me abandonou, porque eu estou com a dificuldade A, B ou C, né? A provação, a doença, né? E a gente esquece o quanto Deus nos amou. Mas ao longo da nossa vida, né, quando nós chegarmos lá diante do, né, como disse o padre Daniel para nós os dias atrás, né, do loiro ou da loira, né, chegou, acabou, né, a sua vida biológica encerra aqui. O que conta não é só aquele momento, mas é aquilo que nós levamos ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida. O que efetivamente tem feito sentido para nós ao longo da nossa história. Então, eu sei que eu estou aqui diante de membros da comunidade que não caminham de hoje, que têm história, né? Alguns mais novos, outros mais experientes aqui na vida comunitária, mas todos nós temos experiências a compartilhar. Temos vivência a testemunhar, não é? Porque Deus tem cuidado de nós em todos os momentos, em todas as nossas situações, não é assim? Então, o sentido da nossa vida de fé, ela se faz ao longo de uma história, né? É isso que vai determinar a nossa presença ou não diante do reino de Deus, diante do paraíso. E é o que nós queremos, né? Nós esperamos que de uma forma bem calculista, né, que os nossos pontos positivos sejam muito maiores do que os nossos pontos negativos, né? O peso seja muito maior pela graça do que pela condenação, não é verdade? Vale um momento também muito especial na nossa vida, um momento muito recente, que alguns de vocês sabem, alguns participaram mais ativamente, que foi alguns anos atrás, a Cristina foi diagnosticada com câncer de mama, né? Câncer de mama, na época com 46 anos. E por que eu estou falando 46 anos? Vocês já vão entender já, né? Aquilo, vocês imaginem, né? A gente, quando se vê diante de uma situação, de uma provação de doença, você fala assim: mas Deus não me ama, não é? Quando a gente se vê diante de uma situação, de uma doença, de algo que nos coloca assim à prova diante do amor de Deus, a gente fala assim: mas Deus cuida tanto de mim, por que a minha esposa cuida de nós? Por que a pessoa A, B ou C está doente, né? Doente ao ponto de ser uma doença que mude radicalmente a nossa vida, os nossos costumes, né? Então a Cristina foi diagnosticada naquele momento com câncer de mama, e nós, como pessoas de fé, nos unimos ali, acho que foi até na casa do Mauro, né, com o Ítalo, a Rosana, né, o Mauro, a Sandra, na semana da cirurgia, com as relíquias de Luiz e Zélia Martã. Não sei se vocês se recordam desse momento, né? Nós nos unimos ali em oração, pedindo a intercessão como filhos confiantes do amor de Deus. Nós não sabíamos o que aconteceria, estávamos diante de um diagnóstico de uma cirurgia já marcada para aquela semana. Eu não me lembro se era terça, quarta ou quinta-feira,
A Cristina operou no sábado. E fizemos a nossa oração, confiantes na graça ali, tudo, e ela foi para a cirurgia. Eu lembro que naquele mesmo dia a Sandra depois ligou para a gente à noite, à tardezinha, né? Estavam indo para uma missão. A Sandra falou, estava até com as relíquias ali, né, Sandra? Com as relíquias de Luiz e Zélia, e a cirurgia da Cristina já tinha acontecido. E a Sandra falou assim, olha, eu senti algo sendo tirado. Eu lembro como se fosse hoje, eu falei no telefone para a Sandra, eu senti, eu estava aqui com as relíquias, foi no período da manhã, acho que vocês estavam em trânsito, eu senti como se algo tivesse sendo extirpado, tirado efetivamente, né, naquele momento daquela cirurgia. Resumidamente, diante de uma situação de angústia, de dor, né, de questionamentos, a Cristina nem quimioterapia precisou fazer, nem rádio, nem químio, né? O tumor foi todo tirado, foi diagnosticado bem precocemente, o que também permitiu esse tratamento, está ainda em tratamento hoje, porque é um procedimento clínico normal e responsável, né, de qualquer ser humano. Então, mas um momento de graça, um momento de bênção, um momento de dor, de angústia, antes de entendermos a vontade de Deus. Né? E eu lembro que a Cristina até usava ali um momento, ela usava uma camiseta escrito assim, paciência, né? Pedindo paciência, né? Isso antes da gente ver isso, né? E para quem sabe, a Cristina é um pouco colérica, né? Não é colérica? Não, porque a gente vai se conhecendo, vai se trabalhando, né? É o número 8, né? Então vai se trabalhando, ela pediu paciência. Passado esse momento veio a aprovação desse momento desse período, né, de tratamento, tudo. Então às vezes Deus nos dá, tem uma brincadeirinha assim, né, que você pede uma coisa, Deus dá outra, né, assim, né? Então, para dizer que mesmo diante das situações de dor, de angústia, existe um propósito, né? Existe uma graça de Deus, existe a presença de Deus, mesmo diante daquilo que a gente não enxerga sentido, né? Então, o amor de Deus cuida efetivamente de todos nós. Eu queria também trazer uma outra passagem assim, que fala assim, ó, Provérbios 3, passagem linda também. Que teu coração deposite toda a sua confiança no Senhor. Não te firmes em tua própria sabedoria. Sejam quais forem os teus caminhos, pensa nele, e ele aplanará as tuas direções, as tuas sendas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme o Senhor, afasta-te do mal. Isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Eu tiro desse texto de Provérbios, né? Hoje o que muita gente chama de autoajuda, né? A gente querer buscar pelas nossas próprias forças o nosso sustento, as nossas vitórias, né? As nossas vitórias. E a gente esquece que nós que somos pessoas de fé, a nossa vitória vem do Senhor, não vem de outro. A nossa vitória vem de Deus, que cuida de nós com um zelo que nós não imaginamos, A gente quer tentar entender de uma forma muito racional e humana aquilo que não tem explicação, não é? Aquilo que não tem explicação. Recentemente, eu já comentei isso até na última vez que eu estive aqui, passei por um momento, como muitos na história, né, de transição, de vida profissional, de vida financeira também, como o nosso país, muitos têm passado, né? Eu fui funcionário de uma empresa durante 25 anos, um cargo de confiança, um cargo executivo de uma empresa, e como muitas empresas está passando por um momento difícil, a estrutura que eu trabalhava se desfez, e interessante, essa empresa fica na cidade de Santa Bárbara do Oeste, perto de Campinas, aonde, não sei se alguns de vocês sabem, ali tem uma comunidade católica que chama Operários da Messe, né? E o fundador da comunidade, César, exatamente, o César
eu não conhecia essa comunidade. Muitos anos indo para Santa Bárbara do Oeste, né? Trabalhei 25 anos, periodicamente eu ia e nunca tinha tido a oportunidade de conhecer. E pelo grupo que nós temos lá de fundadores, eu pude ir conhecer a comunidade do César Quirino, eu queria lembrar o sobrenome dele, César Quirino. O César, uns meses antes de eu sair da empresa, não sabia, claro, ele me deu um livro sobre a providência de Deus. A providência de Deus. O livro dele, da sua autoria, tudo, né? A providência de Deus. Ele me deu aquele livro, autografou tudo, foi um prazer poder ter passado aquele dia com ele, o dia inteiro ali. E passado 2, 3 meses eu fui demitido, né? Então, eu estava lendo aquele livro, inclusive, quando eu fui demitido. Então, vocês vejam que o carinho de Deus, né? Até para isso, né? Para que mesmo diante de uma situação difícil até, né? Da gente poder pensar, puxa, o que vai ser de mim, o que vai ser de nós, né? Naquela dimensão, né? Bem humana ali, né? Então, veja o cuidado de Deus, né? E até nisso, preparar um filho, né? Para os momentos difíceis, para os momentos de dor ali, de angústia, por mais que não seja, né? Por mais que seja, assim, claro que a nossa dimensão materialista, né? Que às vezes as contas para pagar e aquelas coisas todas, nos levam às preocupações, mas Deus quer nos mostrar exatamente o contrário. Né? Confia em mim, não se ponha nos seus caminhos, né? Como a gente diz aqui, ó, não sejam quais forem os teus caminhos, pensa nele, né? E ele vai endireitar as tuas sendas, a tua direção. Então, Deus, felizmente, tem trabalhado o nosso coração dessa forma. Vale a reflexão, né? Perceba o carinho de Deus na sua vida, mesmo diante das suas provações, diante das suas dificuldades, diante dos seus chamados, não é? Perceba, eu tenho certeza que Deus, através do Espírito Santo, vai dar sinais para você, porque Ele te ama. Ama com um amor que nós não imaginamos, porque não cabe nos ouvidos, nós não enxergamos e não entra no coração. É assim a forma como Ele nos ama. Eu quero já, para ir dando uma direção aqui, eu quero comentar com vocês três posturas que nós devemos ter ao sabermos que somos cuidados por Deus, ao saber que Deus nos ama, tá? Essa vai ser a nossa lição, né? Todo momento de reflexão tem que ficar uma lição, né? Tem que ficar algo para que a gente pense, né? Então, a primeira postura de quem se sente amado por Deus, ou de quem se sente cuidado por Deus, é a postura de abandonar as suas paixões para compreender ser apaixonado por Deus, ser amado por Deus, tá? Então, as paixões em excesso nos atrapalham de nós enxergarmos o quanto Deus cuida de nós, tá? Que exemplo nós poderíamos dar? Lendo essa reflexão, eu me deparei esses tempos atrás com um jovem que eu atendi, um jovem de 14 anos, que ele chegou assim com uma síndrome de pânico, ele tinha uma fobia social, esse jovem, uma fobia social, ele não conseguia conviver, ele não ia na escola, ele não conseguia ir na escola, ele não conseguia sair em locais públicos, ele tinha uma dificuldade muito grande. Claro que isso não foi depois um trabalho só meu, porque aí entrou a terapia efetivamente, né? Porque eu estava ali para avaliar o para frente e precisou alguém trabalhar o atrás, né? Aí teve que encaminhar para terapia. Mas qual foi o diagnóstico daquela situação? Aquele jovem, ele era vítima de amor em excesso. Amor em excesso. Por quê? Porque a sua mãe, com este jovem novo, com 9 meses de idade, se separou do pai. Se separou do pai, e o medo daquela mãe de perder
a paixão pelo filho trouxe tão perto aquela criança ainda, né, da mãe. Ela tinha amor, mas era um amor doentio, um amor, uma paixão, doença, efetivamente, na vida daquele jovem. Ao ponto de aquele menino, né, enquanto criança, o reflexo não foi tão grande, mas quando ele já foi ficando mocinho e adolescente, aquilo já teve um reflexo muito grande na vida dele. Ao ponto os dois, né, mãe e filho, eles dormiam na mesma cama, porque a mãe não queria perder o filho. Então, ou seja, ela substituiu ali as suas carências, as suas dificuldades, não é verdade? As suas dificuldades com a separação do seu marido, efetivamente, e depositou aquilo diante do seu filho. Eu peguei esse exemplo porque é um extremo. Hoje eles estão bem, até recentemente me encontrei com ele, tudo, já está levando uma vida sadia, já se passaram 2 anos, a vida mudou completamente, mas ainda terapia, ainda hoje, né? Mas para dizer assim, gente, quando nós temos as nossas paixões que nos escravizam, isso nos prejudica, tá? Isso nos prejudica. E nós temos que tomar cuidado, porque às vezes, até mesmo diante da fé, tá? Da religião, vocês conhecem pessoas que são extremistas, não é? Na fé, ao ponto de não terem discernimento e sabedoria, e é esse extremo da religião, não vou nem dizer da fé, mas da religião, atrapalhar aquela pessoa de enxergar o amor de Deus, o quanto Deus nos ama. Então, primeiro ponto, vamos fazer uma avaliação, como andam as nossas paixões, né? Como andam as nossas paixões. Segundo ponto, o que nos impede de nos aproximarmos do amor de Deus, de sabermos que Deus cuida de nós? As impurezas. As impurezas. Eu queria traduzir aqui as impurezas nos pecados capitais, tá? Nos pecados capitais. A Georgia tem trabalhado, não sei se já trabalhou com vocês, né? Tem trabalhado muito, né? É um tema que ela esmiuça bastante, né? Os pecados capitais. A gente poderia falar aqui da gula, da ira, da avareza, né? O que mais são os pecados capitais lá? O rancor, né? Preguiça, né? A luxúria, não é? Então, gente, esses dias aqui, com todo o respeito, esses dias eu fui numa comunidade de muitos jovens, até comentava com o Mauro, quase todos obesos. Gente, sem ofender ninguém aqui, pelo amor de Deus, mas alguma coisa está errada ali naquela comunidade. Está faltando ali um bom nutricionista ali, ó, vamos puxar a orelha aqui, vamos ser disciplinados, vamos tirar a preguiça, vamos fazer uma caminhada, não é? Não é verdade? Faz parte do ser humano. Deus cuida de nós para que nós possamos cuidar do que é dele. Não é verdade? Deus não cuida de nós à toa. Deus zela por cada um de nós para que nós possamos cuidar daquilo que é dele. O que é dele que está mais próximo de nós? Primeiro, nós mesmos. Em segundo está a comunidade, aonde nós vivemos, a nossa família, a nossa comunidade de fé. Gente, nós queremos chegar no céu junto, né? Não é para um ir e o outro não ir, nós vamos junto, não é verdade? Então, muitas vezes as nossas impurezas, os nossos pecados, né? Os nossos pecados capitais, porque isso é uma forma da gente de fazer uma tradução mais palpável, né? Isso a gente traduz assim no nosso dia a dia, como a gente falou, vamos falar de gula, vamos falar de ira, vamos falar de preguiça. Todo mundo se identifica com alguma coisa. Se isso tem atrapalhado você de enxergar o quanto Deus te ama, faça uma reflexão, é importante, não é verdade? Então, Deus, guardem isso, Deus cuida de nós para que nós possamos cuidar do que é seu. O que é seu começa comigo e se estende a nós aqui, né? A nossa comunidade. E para fechar, o terceiro ponto, né? Que são 3 pontos que eu falei. O terceiro ponto é que quem se sente cuidado por Deus caminha rumo à santidade. Não tem outro jeito.
nós caminhamos rumo à santidade. O nosso lugar é o céu, né? O nosso lugar é o céu. Irmos para o céu implica em nós vivermos uma vida de santidade, juntos, com as nossas dificuldades, com as nossas percepções. Por isso é importante, eu vou voltar aqui, né? A gente, quem é formador pessoal, formador comunitário, entender o perfil que a comunidade tem, o perfil do ser humano que está caminhando ali, quais são as suas dificuldades, quais são as suas carências, o que precisa ir mais a fundo, o que não precisa. Eu digo para vocês, eu tenho vivido, eu, a Cristina lá, nós em casa, e a gente vai se descobrindo, a gente vai conhecendo, a gente vai vendo quem nós somos, o que nós já fomos, o que nós somos e o que nós precisamos ser, né? Todos nós temos que ter essa percepção, porque senão a gente abandona o histórico do amor de Deus. Amém, gente? Né? E que fique, para a gente finalizar, uma passagem que eu adoro também, que deixei aqui para vocês, que é de Mateus 6, que fala assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? E a sua justiça, e tudo mais o será acrescentado, né? Então, quando nós buscamos o reino de Deus, ser amado por Ele é uma consequência, né? Ele vai nos amando, vai havendo um comprometimento, um envolvimento ali da graça de Deus. Enquanto o pessoal vai trazendo uma música aqui que nós vamos cantar para fazer um momento de reflexão, vale também vocês saberem que eu, durante algum tempo, já comunguei com o Ítalo aqui de algumas motivações que Deus tem nos dado, e nós temos uma comunidade em fase de discernimento ainda, com muito discernimento, chamado Novo Amanhecer. É uma comunidade de 6 anos que tem buscado a sua identidade no seu carisma, né? A gente não é fácil entender a vontade de Deus, não é? Hoje, ser uma nova comunidade, muitas vezes é uma tentação a gente querer se espelhar a comunidades que já existem, e isso às vezes gera uma frustração, né, Ítalo? E acho que o papel do fundador é não olhar uma Canção Nova da Vida, uma Shalom, uma comunidade A, B ou C que já tem a sua estrutura, não é? Mas é olhar o que é o novo de Deus para este chamado, né, para esse carisma específico que cada um de nós tem. Como aqui a Sagrada Família tem o seu carisma próprio, específico, nasceu para uma necessidade específica da igreja, da graça de Deus, assim também o Novo Amanhecer tem nascido a cada dia, se descobrindo, para entender o quanto Deus cuida de nós com os diversos carismas, né? Com as diversas formas de sermos amados por Deus. Amém, gente? Deus seja louvado. Vamos fazer um momentinho de oração?